Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de falar com você nesta manhã, você que tem um pecado escondido, você que tem transgredido a lei do Senhor e tem ocultado. Quero te falar, não faça isso. A palavra de Deus fala de forma bem clara sobre esse assunto, que a pessoa que faz isso, ela nunca vai alcançar a misericórdia de Deus. Ela sempre vai estar ali amarrada, a vida amarrada, não prospera, porque este pecado oculto, ele vai estar destruindo a sua vida. É importante que você confesse esse pecado. Confesse para Deus e confesse para alguém da sua confiança, alguém que possa te ajudar. Não qualquer pessoa, lógico, porque se você oculta alguma coisa, deve ser algo sério, algo que te envergonha. Mas o inimigo, ele se alimenta desse segredo. O inimigo, ele se alimenta desse escondido. Você fica envergonhado, fica com medo de alguém descobrir, fica angustiado, né? E o Senhor está falando com você nesta manhã. Confesse e abandone. Porque também não adianta só confessar. Tem pessoas que confessam o pecado, mas não abandonam. Não adianta, você só confessa e torna a fazer. Você precisa ter temor do Senhor. Aqui no versículo que lemos diz isso, que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia de Deus e provavelmente dos homens. E ainda diz: feliz é o homem constante no temor de Deus. Vamos ter constância no temor de Deus. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está ali com a vida de santidade, mas na memória está com a vida de pecado, vida de santidade, vida de pecado. Isso é uma inconstância. Sem constância a gente não faz nada. Precisamos ter uma constância na nossa fé, na nossa santidade, na nossa separação para Deus. E aqui fala: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. E é o pecado, exatamente o pecado que endurece o coração. Não existe coisa mais forte do que o pecado para endurecer o coração. O pecado é algo muito maligno, os seus efeitos são desastrosos e o salário dele é a morte. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Aquele que zomba do pecado, aquele que peca e não tem temor, ele vai cair em destruição. A palavra de Deus fala isso, né, também lá em Gálatas, né, que aquilo que o homem plantar, ele colherá. Que a gente não pode zombar de Deus. Então o pecado, ele é algo assim enganoso, ele faz uma propaganda falsa, ele vende uma coisa e entrega outra, ele promete prazeres e deleites, mas que passam rápido e logo vem o quê? A culpa, o peso da desobediência e as consequências dessa desobediência. Portanto, o pecado escondido é o pior do que o pecado revelado. Mesmo sendo pecado, o escondido é pior. Porque além, né, dele estar transgredindo a lei de Deus, ele adoece a alma terrivelmente. Por quê? Porque ele entristece o Espírito Santo de Deus. O pecado escondido, ele impede a pessoa de prosperar. A pessoa fica presa, fica amarrada, se torna, né, como uma sequidão de estio. Sua paz evapora. E o medo que a pessoa fica de ser descoberto, de acontecer alguma coisa, a consciência está sempre atribulada. Será que vale a pena? Então eu quero te dizer nesta manhã, a única saída para o pecado escondido é confessá-lo e abandoná-lo. Disse bem, confessar e abandonar. Não apenas confessar, é preciso também abandonar o pecado. Não é o arrependimento, né, atrás de arrependimento, que vai fazer você alcançar a misericórdia de Deus. Peca, pede perdão, depois torna a pecar. Peca, pede perdão, depois torna a pecar. Não, peca e abandona o pecado e segue Deus. Quem confessa e deixa o pecado, tira um fardo das suas costas e encontra a misericórdia de Deus. Então, seja o que for, que você estiver enrolado, que você estiver se envolvido, tome essa posição nesta manhã, de procurar alguém, confessar e abandonar. E é necessário às vezes confessar para alguém. Por quê? Porque quando a gente confessa para alguém, a gente liberta da vergonha, a gente liberta do escondido, né? E aí
o inimigo é vencido, é destruído e a sua alma também recebe cura. A cura vem de confessar. Já viu lá em Tiago que fala isso? Confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curado. Se você não confessa para o outro, você não é curado. Não também basta muitas vezes só confessar para Deus. Às vezes precisamos confessar para o outro. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus te liberte. Que Deus te cure. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos nós. Graça do Senhor esteja sobre o Brasil também. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.